E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia nesta sexta-feira. Bora que bora agora trazer algumas infos meio que paralelas, né, ao confronto de ontem. Já abordamos bastante Cruzeiro 3 Bahia 0 e agora a gente vai trazer para vocês aí até um vídeo falando sobre algumas movimentações do futuro do Cruzeiro, coisas que estão sendo especuladas e eu acho que é legal a gente abordar aqui com vocês. Tá aí, essa é a capa de mais um vídeo notícia. Vamos lá, né? Tem coisas que de fato são concretas, outras nem tanto, e estamos aqui justamente para isso, tá? Antes de mais nada, de abordarmos cada assunto desse que vocês já estão acompanhando na nossa telinha, já peço para você deixar aquele like bem humilde, deixa o seu joinha, a meta é de 300 likes, meta como sempre aqui bem pés no chão para você nos ajudar. Lembrando que a gente tem uma estatística aqui, né, que o YouTube nos mostra que mais de 90% da audiência que acompanha o canal Cruzeiro Nostalgia geralmente não deixa o like, mas eu confio que você não faz parte dessa estatística. Melhor ainda, você vai estar aqui conosco para nos ajudar a melhorar essa estatística, então conto contigo, beleza? Não vou pedir mais nada nessa introdução, bora pro vídeo. Vamos lá, nação, é o seguinte, tá? Muitas coisas estão rolando aí acerca do Cruzeiro, né, nesses últimos dias, nessas últimas horas. E a primeira que eu gostaria de trazer para vocês aqui é uma abordagem referente ao Juninho Capixaba. E o Juninho Capixaba é um lateral esquerdo que vocês já sabem, joga no Red Bull Bragantino. Já vem, né, de 2 temporadas de grande destaque. Até teve uma oscilação nesse ano de 2025, mas meio que tá conseguindo se reencontrar agora nesse início de campeonato brasileiro. Tá tendo aí notas legais no SofaScore, conseguindo contribuir com gol, assistência. E tem uma notícia interessantíssima sobre o futuro do jogador e envolve diretamente o Cruzeiro, bora acompanhar. Agora de informação exclusiva, Juninho Capixaba, lateral e meio campista do Red Bull Bragantino, segue na mira de 4 times brasileiros. E a ideia de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro é contratá-lo para metade do ano, embora exista uma grande dificuldade o fato de o Juninho já ter disputado 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Se ele entrar em campo mais 3 vezes, estará impedido de defender outro clube no Campeonato Nacional dessa temporada. Até por isso, posso assegurar para vocês que as tratativas entre esses clubes que eu citei e o Red Bull Bragantino esquentaram nos últimos dias. Representantes de Galo, Cruzeiro e especialmente Palmeiras entraram em contato e tentam chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, que faz jogo duro. O time de Bragança pede 7 milhões de euros pela transferência do atleta, que quase se mudou para o Palmeiras no início do ano, numa troca pelo Vanderlan e que também esteve nos planos do Cruzeiro. Na oportunidade ele seria trocado pelo Marlon. A nova rodada de negociações envolvendo esses clubes também pode assegurar transferências de atletas no modelo de troca, mas isso tudo está sendo debatido e precisa ser acertado o mais rápido possível, sob o risco de o Juninho completar 7 partidas e ficar impossibilitado de defender outro clube no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Galo, pedido expresso do técnico Cuca. Em relação ao Cruzeiro, seria alternativa tanto para lateral quanto para o meio. No Palmeiras chegaria eventualmente para substituição do Piquerez, que pode ser negociado na metade do ano. Se você não lembra muito sobre o Juninho Capixaba, eu queria te contar que ele chegou ao Red Bull Bragantino em 2023, sempre como titular absoluto. Na atual temporada são 16 jogos, 2 gols e 3 assistências. Tá aí então, nação, um pouquinho dessa informação, né, pipocada bastante aí nos últimos dias a respeito do Capixaba, até pela ida, né, do Marlon pro Grêmio. Muita gente enxergava uma lacuna ali na lateral esquerda. Vamos lá, tá? De forma inicial, a gente pode cravar que o Capixaba não vai sair do Red Bull Bragantino por agora. Eu acho meio impossível, inclusive, isso acontecer, a não ser que chegue uma proposta bem robusta, né, pro Red Bull. E vamos ser honestos aqui, não vai chegar, né? Porque o contrato do cara tá se encerrando. A gente tá falando de pouco mais de 8 meses para que isso aconteça. Ninguém vai chegar com um caminhão de dinheiro para tirar o Juninho Capixaba de lá. O que pode acontecer, e aí é onde entra o Cruzeiro, é um pré-contrato, agora no meio do ano. Para isso, a gente vai precisar entender como é que vai andar algumas situações de alguns jogadores do Cruzeiro. O Kaique hoje, né, é o dono da posição. O Leonardo Jardim diz que entende o Vidalba também como lateral esquerdo. Até está me surpreendendo positivamente, ele está colocando, né, o Vidalba como zagueiro. Talvez mais pela
falta de confiança no Gamarra do que necessariamente pelas próprias convicções. E agora eu acho que sim, né? Tá mais do que provado que o Villalba tem que ser zagueiro, não lateral. Então, se a gente olhar por essa ótica, a gente tem um lateral e um que pode fazer a função ali no elenco. Além do Cauã Prats, né? Que subiu, na verdade, né? Agora pro time de cima. Com a saída do Marlon, o Cauã vai ser, na teoria, esse reserva imediato, esse reserva número 3. Aí fica a pergunta, será que seria realmente tão necessário o Juninho Capixaba? Já com uma idade mais avançada, o Juninho, pra quem não tá ligado, ele já rodou o Brasil, rapaziada. Jogou em vários times, ele veio a se destacar realmente agora no Red Bull, né, sendo lateral de respeito. Mas ele já rodou bastante, então será que valeria a pena? Tenho minhas dúvidas, eu acho que de repente não valeria esse investimento, porque você poderia tranquilamente esconder ali jogadores da base que estão se destacando, né, dá pra dizer isso. Aí outros 2 nomes, nação, tá? Um que surgiu ontem, envolvendo o nome do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem uma situação bem parecida com a do Juninho Capixaba, né? O Everton tem o seu contrato se encerrando agora no final do ano, mas ele está em um projeto tão robusto quanto o da Red Bull aqui no Brasil. E eu acho bem impossível, não vou nem falar improvável, tá? É bem impossível, assim, do Bahia liberar o Everton Ribeiro por agora e tal. Muito se fala da possibilidade do Everton Ribeiro vir para o Cruzeiro na temporada 2026. E aqui eu tenho uma opinião que talvez seja impopular a sua. Porque todos nós temos um carinho especial pelo Everton Ribeiro e por tudo que ele já fez pelo Cruzeiro. Mas o Everton teve pelo menos, pensando aqui, 2 chances, né, na sua carreira de voltar para o Cruzeiro. E nas 2, ele preferiu o dinheiro à gratidão. Cruzeiro em momento muito de baixa, né? E ele teve outras oportunidades melhores financeiramente para ele. Não em clube tão maior quanto o Cruzeiro, obviamente que não é. Por exemplo, né, essa segunda agora do Bahia, o Cruzeiro nominalmente via Ronaldo falou do nome do Everton Ribeiro. O Cruzeiro tentou trazer o Everton Ribeiro, mas o Cruzeiro não conseguiu competir com o salário de 2 milhões que atualmente o Everton ganha no Bahia. Eu não vou ser aqui também hipócrita, né? Não sei se eu faria a mesma coisa que o Everton, no lugar do Everton Ribeiro. Mas aqui tem ele claramente em 2 situações diferentes tinha um caminho que era a gratidão, o Cruzeiro que o impulsiona, né, a seleção brasileira, a ir para fora ganhar um caminhão de dinheiro, a voltar para o Brasil com o holofote de vários times querendo, aí ele vai pro Flamengo e ganha tudo. Então assim, a gratidão era um caminho. O continuar ganhando muito dinheiro era outro. Ele preferiu esse outro caminho respeito às escolhas do Everton. Ao mesmo tempo que, assim, cara, não quis vir antes. Não vai ser agora que o Cruzeiro tá em alta, que o Cruzeiro pode oferecer um salário bom, que o Cruzeiro está na Série A e tem um time competitivo. Não vai ser agora que eu vou querer ver o Everton Ribeiro com a camisa do Cruzeiro. Você pode chamar aí, de repente, de um rancor da minha parte, pode falar ali, de repente, que, né, seria uma perca de oportunidade no mercado. Você pode falar o que você quiser, a opinião aqui é individual, mas eu, Gilmar, eu não gostaria de ver o Everton Ribeiro novamente com a camisa do Cruzeiro por conta desse contexto. Tá em BH, de bobeira, vai ser muito bem recebido na Toca 2, vai no Mineirão assistir um jogo, no meio da torcida do Cruzeiro, todo mundo vai tirar foto, vai pedir autógrafo. Lindo, porque também a história é muito bonita, mas enquanto ainda é jogador, eu acho que o time pra voltar e poder ajudar o Cruzeiro já passou. E por fim, Gabigol. O empresário do Gabigol, né, o ex-empresário, ele deixa de ser empresário do Gabigol agora há alguns meses. Foi num podcast, lá no Deus Zebra Podcast, do Alfinete, e falou sobre o Gabigol, né? E aí, uma fala dele bem controversa, eu diria, era de que o Gabigol sairia agora do futebol brasileiro ou no meio do ano ou no final do ano e com um possível destino, a Premier League. E aqui, nação, eu posso falar pra vocês que é uma verdadeira maluquice imaginar que isso possa acontecer por vários motivos. Primeiro que com o Gabigol, o Cruzeiro tem um contrato longo, são 4 temporadas. Com o Gabigol ganhando 2 milhões e 400 mil por mês. O Gabigol chega pro Cruzeiro, ele sabe disso, para ser a cara
de um Cruzeiro mais forte no mercado, né? Um Cruzeiro mais protagonista depois de alguns anos. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que fizeram com nós, vocês sabem disso, o Gabigol seria a cara dessa virada de chave. O Cruzeiro já passou pela reconstrução, não existe mais reconstrução no Cruzeiro, tanto é que vai ter vídeo essa semana, espero, falando sobre esse tema, e aí a gente vai trazer para vocês no balanço do clube desse ano, que ao contrário de todos os outros clubes, e quando eu falo todos, é todos, inclusive Flamengo e Palmeiras, ao contrário desses clubes, o Cruzeiro continua diminuindo a sua dívida, Flamengo aumentou, Palmeiras aumentou, já divulgaram o balanço de 2024, Corinthians, Atlético, eu nem vou tocar no nome desses times, que vocês sabem como é que tá a situação, mas o Cruzeiro continua diminuindo a sua dívida, e então assim, a reconstrução ela já aconteceu, o Gabigol ele chega para ser a cara de um Cruzeiro agora que vai se mostrar forte no mercado. Então assim, eu acho muito improvável o Cruzeiro querer abrir mão do Gabigol, mesmo hoje ele sendo reserva. Porque ele não é reserva porque ele vinha jogando mal, ou porque ele não vinha performando, ou fazendo gols. O Gabigol tem 7 ou 8 gols na temporada. É o artilheiro do Cruzeiro no ano. Ele já ajudou muito o Cruzeiro até aqui. Só que a forma como o Leonardo Jardim gosta de jogar com o seu homem referência... Nesse momento, o Gabigol não está pronto para entregar. Mas eu entendo que o Gabigol vai ser muito importante ainda para esse time do Leonardo Jardim, seja como reserva ou titular. Então, assim, por esse lado, da instituição do Cruzeiro, eu acho muito pouco improvável o clube querer liberar. Até porque para isso acontecer também não seria de graça. E aí que vem o outro lado da história, que eu acho meio bizarro, né? Essa informação aí do ex-empresário do Gabigol, que é o futebol europeu, mais especificamente a Premier League, interessada no Gabigol, que já foi para a Europa, jogou na Itália, jogou em Portugal e bateu e voltou. Fez um gol em 2 times grandes lá, Benfica e Inter de Milão. É um cara que várias informações dão conta que não era muito bem visto, né, pelos técnicos, pelos elencos, tinha algumas complicações lá, era meio estrelinha. Então assim, eu acho bem provável algum clube da Premier League pensar em Gabigol, até porque o Gabigol ele vem, né, numa fase não tão boa, se você pegar o recorte dos últimos 2 anos, não é o Gabigol de 19, 20, 21, meados de 22, né, é um Gabigol que tá meio que em baixa, e no Cruzeiro está buscando novamente se colocar como talvez o protagonista da função no Brasil, então ainda não se colocou e é bem provável, né, que até, por exemplo, no meio do ano isso aconteça, e se acontecer, você realmente acha que algum clube da Premier League faria algum tipo de proposta? Acho um tanto quanto improvável. Mas tá aí, nação, capa do nosso vídeo, né? Então só pra gente recordar aqui, falamos aí do Juninho Capixaba, o Cruzeiro ainda tem interesse, vai passar talvez muito pelo que vai acontecer com o Kaique, com o Cauã Prates. O Gabigol pode sair em junho? Acho muito improvável, até que ele saia do Cruzeiro aí nos próximos 2 anos, para ser bem sincero. E o Everton Ribeiro no Cruzeiro, qual seria a sua opinião pensando na partida de 2026? O Bahia de repente vai oferecer ali um prolongamento de contrato, aí talvez chegue outros clubes pensando em negociar com o jogador, o Cruzeiro pode ser um deles, te agradaria? Eu já opinei. E também lembrando vocês que já teve vídeo hoje no canal, a capa está na sua telinha, caso você não tenha visto, vai lá, o link desse vídeo está na descrição, fixado também no card nos comentários. Fechado, nação? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, hype o nosso vídeo, nos ajude aí. Fiquem com Deus, até a próxima, nós fomos e tchau!